Números. Capítulo 14. Então levantou-se toda a congregação, e alçaram a sua voz, e o povo chorou naquela mesma noite. E todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: Antes tivéssemos morrido na terra do Egito. Ou, antes tivéssemos morrido neste deserto. E por que o Senhor nos traz a esta terra, para cairmos a espada, e para que nossas mulheres e nossas crianças sejam uma presa? Não nos seria melhor voltarmos ao Egito? E diziam um ao outro: Constituamos um capitão, e voltemos ao Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre os seus rostos perante toda a assembleia da congregação dos filhos de Israel. E Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, dos que espiaram a terra, rasgaram as suas vestes. E falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: A terra pela qual passamos para espiar é terra muito boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos porá nessa terra, e nola dará, terra que mana leite e mel. Tão somente não sejais rebeldes contra o Senhor, e não temais o povo dessa terra, porquanto são eles nosso pão. Retirou-se deles o seu amparo, e o Senhor é conosco, não os temais. Então disse toda a congregação que com pedras os apedrejassem, porém a glória do Senhor apareceu na tenda da congregação a todos os filhos de Israel. E disse o Senhor a Moisés: Até quando me provocará este povo? E até quando não me crerão, apesar de todos os sinais que fiz no meio deles? Com pestilência o ferirei, e o deserdarei, e farei de ti povo maior e mais forte do que este. E disse Moisés ao Senhor: Assim, os egípcios o ouvirão, porquanto com a tua força fizeste subir este povo do meio deles. E dirão aos moradores desta terra, os que ouviram que tu, ó Senhor, estás no meio deste povo, pois tu, ó Senhor, és visto face a face, e a tua nuvem está sobre eles, e tu vais adiante deles numa coluna de nuvem de dia, e numa coluna de fogo de noite. E se matares este povo como a um só homem, as nações, pois, que ouviram a tua fama, falarão, dizendo: Porquanto o Senhor não pôde pôr este povo na terra que lhes tinha jurado, por isso os matou no deserto. Agora, pois, rogo-te que a força do meu Senhor se engrandeça, como falaste, dizendo: O Senhor é longânimo, e grande em misericórdia, que perdoa a iniquidade e a transgressão, que o culpado não tem por inocente, e visita a iniquidade dos pais sobre os filhos até a 3ª e 4ª geração. Perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também perdoaste este povo desde a terra do Egito até aqui. E disse o Senhor: Conforme a tua palavra eu lhe perdoei. Porém tão certamente como eu vivo, e como a glória do Senhor encherá toda a terra, e como todos os homens que viram a minha glória e os meus sinais, que fiz no Egito e no deserto, me tentaram essas 10 vezes, e não obedeceram à minha voz, não verão a terra que a seus pais jurei, e nenhum daqueles que me provocaram haverá. Porém o meu servo Calebe, porquanto nele houve outro espírito, e perseverou em seguir-me, eu o levarei à terra em que entrou, e a sua semente a possuirá em herança, e os amalequitas e os cananeus habitam no vale. Tornai-vos amanhã, e caminhai para o deserto pelo caminho do Mar Vermelho. Depois falou o Senhor a Moisés e a Arão, dizendo: Até quando hei de suportar esta má congregação, que murmura contra mim? Tenho ouvido as murmurações dos filhos de Israel, com que murmuram contra mim. Dize-lhes: Tão certamente quanto eu vivo, diz o Senhor, que, como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Os vossos cadáveres cairão neste deserto, como também todos os que de vós foram contados segundo todo o vosso número, de 20 anos e acima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra, pela qual levantei a minha mão em juramento de que vos faria habitar nela, salvo Calebe, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Mas porei nela os vossos pequeninos, de quem dizeis: Como presa serão, e eles conhecerão a terra que vós desprezastes. Porém, quanto a vós, os vossos cadáveres cairão neste deserto. E os vossos filhos pastorearão neste deserto 40 anos, e levarão sobre si as vossas prostituições, até que os vossos cadáveres se consumam neste deserto. Segundo o número dos dias em que espiastes a terra, 40 dias, para cada dia 1 ano, levarei sobre vós as vossas iniquidades 40 anos, e conhecereis o meu afastamento. Eu, o Senhor, falei, assim farei a toda esta má congregação, que se levantou contra mim, neste deserto se consumirão, e aí falecerão. E os homens que Moisés mandara para espiar a terra, e que, voltando, fizeram murmurar toda a congregação contra ele, difamando a terra, aqueles mesmos homens, que difamaram a terra, morreram da praga perante o Senhor. Mas Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram 2 homens que foram espiar a terra, ficaram vivos. E falou Moisés essas palavras a todos os filhos de Israel, e então o povo lamentou muito,
E levantaram-se pela manhã, de madrugada, e subiram ao cume do monte, dizendo: Eis-nos aqui, e subiremos ao lugar do qual o Senhor falou, porquanto pecamos. Mas Moisés disse: Por que quebrais o mandamento do Senhor? Pois isso não prosperará. Não subais, pois o Senhor não estará no meio de vós, para que não sejais feridos diante dos vossos inimigos. Porque os amalequitas e os cananeus estão ali diante da vossa face, e caireis a espada, pois, porquanto vos desviastes do Senhor, o Senhor não estará convosco. Contudo, temerariamente, tentaram subir ao cume do monte, mas a arca da aliança do Senhor e Moisés não se apartaram do meio do acampamento. Então desceram os amalequitas e os cananeus, que habitavam na montanha, e os atacaram, derrotando-os até Hormá.